Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Quero saudar você também que está cultuando juntamente conosco, diretamente da sua casa, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Como o pastor Rômulo falou, Deus é muito bom. Deus, Ele é maravilhoso. Nessa noite estou acompanhado de minha família e, como Ele falou, olha para mim, amados, e olha para minha esposa, para vocês verem. Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Eu sabia que você ia concordar. Mas Deus, Ele é tremendo. E é mais tremendo ainda pelo privilégio que nós temos nessa noite de estar nesse ambiente. Um ambiente de paz, um ambiente onde nós estamos adorando aquele que morreu por nós. É por Ele que estamos aqui. É para Ele que nós estamos aqui, por isso que Ele é bom. Mas, para nós estarmos aqui, antes a gente éramos alguma coisa, ou a gente não era nada, a gente éramos improváveis. E aonde nós moramos, Boa Esperança, é um lugar improvável. É sobre isso que eu quero falar com você. O milagre de Deus nasce no improvável. Existe alguém improvável nesse lugar? Existe, você reconhece que você é um improvável e que hoje o cargo, entre aspas, a ação que você faz na igreja, você, ai Deus, como que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu me acho tão pequeno diante disso. Você é um improvável, assim como eu. Não era nem para mim estar nesse lugar. Não era nem para mim estar vivo hoje, se eu tivesse continuado com a vida a qual eu vivia antes. Porque eu sou um improvável. Amém? E para contextualizar aquilo a qual nós iremos ouvir nessa noite, para a gente entender, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. O rei Saul, ele foi alguém que foi escolhido por Deus. Foi um homem que naquele momento Deus se agradou de Saul. Deus achou graça em Saul. Deus achou tanta graça que o escolheu para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas com o passar do tempo, Saul, por conta de seu coração, por conta de sua desobediência, Deus fez com que ele saísse, ou seja, Deus não se agradou das atitudes a qual ele estava fazendo. E, obviamente, ungiu Samuel. Samuel, quem era Samuel? Perdão, amados, ungiu Davi. Samuel ungiu Davi. Quem era Davi? Davi era um improvável. Davi era um pastor de ovelhas que cuidava das ovelhas do pai dele. Estava lá no meio da roça, cuidando das ovelhas. Era o trabalho dele, era um improvável. Ninguém dava nada por ele. Você está aí? Como disse o nosso pastor Josimar. Mas ele foi escolhido como rei. Saul era alguém que estava no reinado, mas Deus tinha se desagradado dele. Davi, nesse momento, ele não podia reinar. E com o passar do tempo, Saul começou a perseguir Davi. E Davi começou o quê? A correr de Saul. Mas não era tão fácil Davi enfrentar Saul e ali cortar na porrada. E Davi, naquele momento ali, ele era jovem, com certeza ele ia ganhar de Saul. Mas Davi, ele não encosta a mão em Saul, porque ainda ele reconhecia a unção que estava sobre Saul, que estava sobre ele. Porque se ele matasse Saul naquele momento, ia dar ruim para ele, certamente. Então ele foge para um lugar, é onde que eu quero contextualizar, ele foge para uma caverna, a qual nós conhecemos uma caverna de Adulão. Davi, ele não foge para um lugar confortável. Davi, ele não foge para um palácio. Davi, ele foge para a caverna. Ele foge exatamente
para um lugar improvável. Por quê? Porque a caverna, nesse momento ali, era um lugar escuro. A caverna é um lugar onde você não vê nada, mas era um lugar onde Deus queria operar milagres na vida de Davi. A caverna de Adulão, o cenário improvável, porque a caverna de Adulão, ele não era simplesmente um buraco na rocha, era um complexo de caverna no vale de Elá. Era um lugar escondido, era um lugar escuro, mas era um lugar onde Deus tinha um projeto para cumprir milagres na vida de Davi. Amém? Mas é ali que Deus tinha preparado algo incrível. Foi na caverna que Deus estava preparando aquele futuro rei para governar. Era lá naquela caverna onde que nós iremos ver mais à frente, quando nós lermos o texto. É na caverna que ele prepara o exército. É na caverna que Deus começa a operar um milagre silencioso. Deus escolhe o improvável para manifestar o seu poder. Guarde isso. Deus escolhe o improvável para manifestar o seu poder. Isso me revela algo poderoso. Existem cavernas dentro de nós, ainda que nós estamos guardando, e aqui eu quero usar esse como cavernas, como problemas, como os desafios a qual nós temos que lutar, como cavernas. Muitas vezes nós temos traumas dentro de nós estamos angustiados com alguma coisa, estamos com feridas profundas dentro de nós. Muitas vezes nós estamos servindo na casa de Deus, fazendo o que Deus agrada, mas com feridas dentro de nós, com cavernas dentro de nós. Amados, o trauma, ele molda o nosso comportamento. Porque quando você foi traumatizado com uma coisa lá atrás, muitas vezes você fica com vergonha, você se fecha para aquilo a qual Deus quer fazer através de você. Quando você está amargurado, aquela mágoa que fica por dentro, é uma mágoa que aprisiona. Tem muita gente aprisionada por mágoas, por estar guardando mágoas. É algo que a angústia sufoca. E muita gente não liberou o perdão. Tem muita gente que precisa liberar o perdão. Porque o perdão, ele trava a oração e bloqueia o avanço espiritual. Porque quando nós não perdoamos, nós não estamos punindo aquela pessoa a qual nos ofendeu. Quando você não libera o perdão, você não está punindo aquela pessoa. Você está se punindo. Por quê? Porque não perdoar não pune quem te feriu, mas mantém você preso à ferida. Amém? E é justamente nesses lugares ocultos, naquelas memórias a qual nós não queremos acessar, naqueles lugares onde nós não queremos acessar, que Deus quer fazer um milagre. Deus escolhe esses lugares para operar um milagre. Antes de mudar as circunstâncias internas, Deus, Ele quer curar o nosso interior. O verdadeiro milagre não são na nossa área externa. O verdadeiro milagre não é nós sairmos das nossas batalhas, mas é Deus tirar as nossas batalhas de dentro de nós, as angústias de dentro de nós. E é exatamente nesses lugares que Deus quer operar o milagre. Vamos abrir nossas Bíblias? 1 Samuel capítulo 22. Amém? Depois, Davi, retirando-se deste lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram, e ali, para ter com ele, ajuntaram-se a ele todos os que achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles.
Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo de Davi. Ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gate a Davi: não fiques no lugar forte, saia e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E o que nós aprendemos com a caverna de Adulão? O que nós aprendemos com essa caverna? O que nós aprendemos sobre milagres? Milagres no improvável. Deus usa o improvável para fazer milagres. Na caverna, o milagre começa com o lugar seguro. A palavra diz: depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. A caverna era o último lugar que esse homem deveria ir. Por quê? Porque a caverna, ela traz algo dentro de nós. Davi estava correndo naquele momento ali e dá uma sensação de que seria o fim da vida de Davi, seria o fim, porque se Saul topasse naquela caverna, ia pegar ele e certamente ele iria cumprir o que ele estava prometendo, que era matar Davi. Mas aqui eu vejo algo incrível. Espiritualmente falando, a caverna virou um abrigo, porque Deus estava naquele lugar. Porque a caverna, como eu disse no começo, ela era um lugar de medo, era um lugar de insegurança, era um lugar de solidão. Mas era exatamente naquele lugar que Deus queria Davi. E aqui está o milagre, onde deveria ser o fim de Davi, virou um lugar de proteção. Onde deveria ser a derrota, virou um refúgio. Quantas vezes, amados, nós somos colocados diante a parede para nós resolvermos as nossas lutas internas? Quantos aqui têm lutas internas? Ou é só eu que tenho lutas internas? Quantas vezes Deus nos coloca contra a parede para nós resolvermos as nossas lutas, as nossas mazelas que nós temos? E quantas vezes, e aqui eu vejo uma diferença, a primeira diferença que eu vejo, muitas vezes quando nós somos confrontados com os nossos problemas, quando nós somos confrontados com a angústia que está dentro de nós, quando nós somos confrontados por Deus, muitas vezes nós queremos fugir do problema, nós queremos escapar do problema. Existe algo dentro de nós, e algumas pessoas têm isso, porque quando vai diante de um problema, tem muita gente que tem a rota de fuga. O que é essa rota de fuga? Quando o problema aparece, Alexandre, essa pessoa ela faz o quê? Ela corre do problema. Muitas vezes eu tive essa rota de fuga quando eu era confrontado, quando o problema vinha, eu literalmente, perna para quem te quer. Ia para 1.100 quilômetros daqui. Alguns conhecem essa história. E por conta disso eu tinha uma inconstância. Quando o problema vinha, eu não enfrentava de frente. Perna para quem te quer. Quantas vezes nós estamos passando por isso? Quantas vezes você que está aqui nessa noite, eu não estou querendo confrontar você, mas eu estou dizendo quantas vezes que o problema vem e você foge, você tem uma rota de fuga, e isso te traz uma inconstância. Mas como eu disse, eu vivi do verbo que eu não vivo mais, que ficou há 8 anos atrás da minha vida, e eu não tenho o poder de voltar lá e consertar, muito menos eu estou vivendo lá mais. Para a glória de nosso Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso para você, para mostrar para você que eu passei por isso, e eu tenho autoridade para falar que quando o problema vem, nós precisamos o enfrentar de frente. Mas como nós vamos enfrentar de frente? É onde que eu vejo o segundo ponto. Se eu não ir, se eu não correr do meu problema, eu tenho a segunda opção, que é se esconder para ser cuidado e fortalecido por Deus.
Davi, ele não estava fugindo de Deus, ele estava fugindo para Deus, ele estava fugindo para o lugar onde Deus o queria. Quando eu entendi, amados, que Deus ele é suficiente, quando Ele é protetor, eu fiquei com tanta raiva de mim. Eu só não vou me chamar de burro para não ofender o animalzinho que está lá no pasto, coitadinho, ele não tem nada a ver com a minha vida, com o que eu fazia. Mas quantas vezes eu fui tolo, é não entender que Deus ele era suficiente para me guardar, que eu estava em um lugar seguro, que é nas asas de Deus, que é nos braços do nosso Senhor. Busque um lugar seguro nos braços de Deus. Busque um lugar seguro quando vier um problema. Na verdade, amados, depois de pouco tempo agora, eu pensando por que isso acontecia na minha vida constantemente. Pastor Rômulo, eu cheguei na conclusão de que eu fugia exatamente para o lugar onde meu pai morava. Eu estava precisando de um colo de Deus. Muitas vezes, estava precisando de um colo de pai. Muitas vezes o que nós precisamos é do colo do nosso Pai. É do lugar improvável. Nós precisamos do colo do nosso Pai. Tudo que nós mais precisamos quando estamos passando por um tempo ruim é ser cuidado. É ser cuidado enquanto a tempestade ela vai passar sobre as nossas vidas. O Salmo 57, ele foi um canto inspirado através da caverna de Adulão, que diz assim: compadece de mim, ó Deus, compadece de mim, pois em ti se refugia a minha alma, à sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio e me sustentará e me salvará. Quando me ultrajar aquele que quer calçar-me aos pés, Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Estou deitado no meio de leões, tenho que deitar-me no meio daqueles que respiram chamas, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja a língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Resoluto está o meu coração, ó Deus, resoluto está o meu coração. Cantarei sim, cantarei louvores, desperta minha alma, despertai a laúde, a harpa, eu mesmo despertarei a aurora. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua benignidade é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre a terra. Esse salmo deixa bem claro, ele deixa bem claro que o esconderijo, ele virou um lugar de adoração. Aquele momento que Davi estava ali, daquele esconderijo, virou um lugar de abrigo seguro. Davi fez daquele lugar escuro, daquele lugar improvável, um lugar de adoração. Não tem os problemas a qual você tem? Não tem as dificuldades a qual você tem? Faça desse momento um momento de adoração na sua vida. Faça desse momento um momento improvável. Porque o problema é um momento improvável. O problema é um momento que tira a gente do sério, mas esse momento é o momento a qual Deus quer cuidar de nós. Você está aí? O milagre no improvável começa quando entendemos que Deus pode nos guardar até em lugares seguros. O segundo ponto que eu vejo, na caverna, o milagre transforma gente que ninguém acreditava. Na caverna, Deus transforma gente que ninguém acreditava. Samuel 22:2 diz:
Juntaram-se a ele todos os que achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele mudou ali. Havia com ele cerca de 400 homens. Amém? Amados, eu vejo na caverna só tinha gente ansioso, só tinha gente que tinha perdido a esperança, só tinha gente que não tinha uma perspectiva mais de vida, só tinha os endividados, aquelas pessoas que não tinham reputação, sem autoestima. Esse era o exército improvável a qual Deus formou. Pessoas improváveis, pessoas a qual Deus transformou. Nem eu, nem você apostaria esse exército tomar conta das nossas vidas. Gente que estava à margem da sociedade, gente que ninguém dava nada por eles, gente que as pessoas apontavam o dedo: ah, você não vai dar nada que presta, ah, você é isso, você é aquilo. Será que isso te soa? Será que muitas vezes nós não ouvimos isso das nossas vidas? Ah, você nasceu em um lar onde é um lar fraco, um lugar que, não, eu não vou usar a palavra pobre, mas que tem necessidades. Qual é a perspectiva que você tem? Muitas vezes nós ouvimos isso. Aqui está um dos maiores milagres da Bíblia. Homens que estavam quebrados, homens que estavam destruídos, foram 400 homens que estavam fracassados, homens que depois, a gente vendo a história, eles se tornaram referência. A caverna não eliminou o problema desses homens, mas a caverna foi um lugar onde Deus começou a transformar, onde Deus começou a reconstruir a reputação. Foi um lugar onde Deus começou a reconstruir esses homens e os tornou um exército. E a gente conhece esses homens como os 400 valentes de Davi, homens que estavam dispostos a dar a vida por Davi. Homens que recuperaram a autoestima. Imagina, antes, como que estava a reputação desses homens? Quando alguém falava alguma coisa deles, ele, é isso mesmo, vocês não vão dar nada que presta, é verdade, eu não vou dar nada que presta, não. Mas a partir do momento que Deus encontra esses homens, que transforma o coração desses homens, que esses homens começam a ter autoestima novamente, que Davi discipula esses homens ali na caverna, que Davi o lidera esses homens, onde Deus trata o coração de Davi, onde esses homens são preparados. Eu que não ia querer ir lá e falar: você não vai dar nada que presta, porque eu ia tomar um tapão na orelha, porque aqueles homens estavam com sangue nos olhos. Imagina, esses homens enfrentaram exércitos, e aqueles exércitos não era como eu e você, não, era um exército de homens que eram carrancudos, cheio de calo na mão, cheio de cicatrizes na cara. Esses homens aqui que venceram os exércitos, que venceram o exército, os 400 valentes, homens transformados, homens que ninguém dava nada por eles, os improváveis. Tem alguém improvável aqui nesse lugar? Você é líder de célula? Tem quantos líderes de célula aqui? Levanta a mão. Fique de pé, você que é líder de célula. Por gentileza. Igreja, eis o exército do Senhor. Pessoas improváveis, líderes de célula. Vocês fizeram faculdade para ser líderes de célula? Alguém de vocês nasceram, eu vou ser um líder de célula? Não. Deus pegou vocês no meio do caminho. Deus transformou a vida de vocês. Podem sentar. Deus transformou a vida
de vocês, Deus transformou as nossas vidas. Muitas vezes nós mesmos acreditamos que nós iríamos liderar uma célula. Nós estávamos desacreditados. Quantos chegaram aqui nesse lugar desacreditados? Eu fui um. Para mim, vir à frente e falar meu nome, eu tremia igual vara verde. Desacreditado, um improvável. Tem pessoas aqui, amados, nesses líderes de célula, que têm dificuldade de ler, tem dificuldade de ler a Bíblia, mas tem liderado de uma tal forma, tem feito um excelente trabalho, tem usado a unção que Deus colocou sobre a vida delas, e tem transformado vidas. Deus tem confiado vidas a essas pessoas. E aqui eu vejo, o milagre não foi tirar eles da caverna, o milagre foi transformar quem eles eram dentro. Deus está mudando essa geração, Deus está levantando pessoas improváveis para ocupar as cadeiras da prefeitura. Deus está levantando improváveis para ser os futuros vereadores. Deus está levantando improváveis para ser futuros secretários nessa cidade. Deus está levantando aqui, nesse lugar, improváveis que serão os futuros pastores das congregações a qual essa igreja vai abrir pelo Brasil. Amém? Eu estou falando com você. Você é um improvável. Deus vai levantar pessoas aqui desse lugar. É com você que eu estou dizendo. A palavra de Deus está falando com você. É você mesmo. Talvez hoje você nem acredite nisso. Mas Deus vai te transformar. Deus tem te capacitado. Já tem muito tempo. Deus está preparando novos advogados, novos empresários dessa cidade. Tem um improvável aí? Tem alguém aqui que vai liderar uma célula? Quantos que estão aqui que ainda não lideram célula, que querem liderar célula? Quantos? Líderes de célula, olhe do seu lado. Olhe seus futuros líderes de célula. Quantas pessoas que estão nesse lugar, que querem receber uma célula como anfitrião? Aleluia! Vocês são os improváveis. Porque aqui está, amados, nós estamos em um ambiente improvável. Essa igreja aqui, para esse lugar, foi um ambiente improvável. Essa igreja aqui, quando nós começamos a construir esse templo, as pessoas olhavam de cima, eles não vão conseguir. Para que uma igreja desse tamanho num lugar desse? Bando de improváveis, vocês não vão conseguir. Quantos estavam aqui quando nós começamos esse templo? Pode abaixar a mão. Quantos vieram depois que esse templo foi construído? Eu tenho certeza que em casa também tem muita gente que vieram depois que esse templo foi construído. Nós somos sim improváveis. Mas só que eles não contavam que no meio do caminho nós tínhamos um Deus que estava à nossa frente, que estava lutando por nós, que estava levantando pessoas para trazer recurso para esse lugar. O bando de improváveis construiu esse templo não com as nossas forças, mas a força a qual Deus colocou em nós. Quando nós estávamos construindo esse templo, Deus estava construindo os nossos corações. Aleluia! Nós somos sim improváveis, esse lugar é improvável, você está no lugar certo, você está em um ambiente de milagre, porque é um ambiente improvável que Deus faz milagres. Aleluia! Quantos de nós chegamos aqui destruídos, amados? Quantos de nós chegamos aqui destruídos? Quantas famílias foram restauradas nesse lugar? Quantas pessoas foram restauradas nesse lugar? Quantos improváveis hoje Deus tem colocado, tem dado dignidade, tem dado uma identidade? Eu sou uma delas. Tenho certeza que você também é. Improváveis. Porque, amados, pensa só. A minha família, ela também não vem de abastado financeiramente.
A gente passou por necessidade, e eu e as minhas irmãs, a gente sempre se amamos muito, mas como toda família, tem as suas briguinhas. Amém? E algumas vezes, eu e minhas irmãs sentávamos a se assassinar dentro de casa, as nossas briguinhas. E consequência disso, tinha uma senhora que morava do lado da nossa casa, que era uma mulher do coque, da Assembleia. Teve um dia que juntou um monte de mulher do coque e foi lá. Só que naquela época eu não gostava dessa raça, crente. Eu mandei as mulheres do coque embora. Só que eu não sabia que elas estavam ali em nome de Deus. Não tem aquele improvável. Deus pegou aquele improvável, então eu vou te mostrar então o que é bom para tosse. E me fez crente. Nós somos improváveis, amados. Deus, Ele faz milagre no improvável. E para finalizar, na caverna, o milagre é discernir a vontade de Deus. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gate a Davi: não fique no altar forte, saia e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Isso ele é poderoso, amados. Davi, ele não saiu correndo. Davi, ele parou para ouvir a voz de Deus. Davi, ele esperou. Davi, ele ouve a voz suave de Deus. Davi, ele se submete à vontade de Deus. O milagre aqui é ouvir a voz de Deus no silêncio. A maior bênção que um filho de Deus pode receber, a maior bênção que eu e você podemos receber, é saber que nós estamos debaixo da vontade de Deus, que nós estamos fazendo exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Quantas vezes nós somos perseguidos, quantas vezes nós somos submetidos, nós somos caluniados, nós passamos por batalhas, nós passamos por conflitos internos, e parece que essa situação não vai acabar, ou essa situação vai acabar com as nossas vidas, que nós seremos destruídos. Mas a única coisa que Deus pede nesse momento, a qual nós estamos passando por esse conflito, é: fica em silêncio, acalme seu coração, ouça a minha voz. Quando o problema vem, quando a tempestade vem, o lugar improvável, ele serve para nós ouvirmos a Deus. O problema é um lugar improvável, ele serve para nós ouvirmos a Deus. Davi, ele tinha essa certeza. A presença na caverna era uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Ele deixa sua família em Moabe e vai, e ouve a voz do Senhor, e ele ainda fala: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, ele preferiu ouvir a voz de Deus, ele preferiu saber o que Deus queria que ele fizesse. Deus, ele fala de maneira muito especial conosco. Deus, ele usa o silêncio quando nós paramos, quando nós ficamos em silêncio, ele vem com a sua voz suave sobre as nossas vidas e fala conosco e nos direciona. Nós precisamos parar para ouvir a Deus, amados. Quando nós estamos passando por problemas, se nós queremos viver o milagre, nós precisamos parar para ouvir a Deus. Por quê? Porque se nós não paramos para ouvir a Deus, nós vamos ouvir a voz mentirosa do diabo. Você
viu há tempos atrás que existia um panelaço, pá, 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 tá, tá. Mas era uma pessoa só, eram poucas pessoas que estavam fazendo barulho. Muitas vezes, quando nós não ouvimos a Deus, nós estamos ouvindo o diabo. Você não vai conseguir, já acabou para você. É o diabo batendo na panela, nos colocando medo em nossos corações. Ah, você não vai dar certo, isso que você vai começar não vai dar certo. É tarde demais para você, você já acabou para você. Você não consegue ser um líder, é demais para você, você não tem capacidade de liderar uma célula. É o diabo, pá, pá. Você receber uma célula na sua casa vai dar tanto trabalho, o diabo, pá, pá. Mas quando nós paramos para ouvir o que Deus quer de nós, nós paramos para ouvir a voz suave, nós deixamos de ouvir as mentiras do diabo, porque nós não precisamos, porque o diabo, ele não precisa que a gente pare para ouvir a ele é intrometido, ele fala, ele coloca medo, ele não é educado. Quantas vezes nós também estamos atarefados demais para ouvir a Deus, porque a nossa vida hoje está frenética de uma tal forma, que a gente está igual ligado em 380, a gente quer estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A gente precisa parar para ouvir a Deus. Nós estamos tão atarefados com o nosso trabalho, com os nossos afazeres. Quanto tempo a gente não para ouvir a Deus? Tem pessoas que têm tanto tempo que não ouvem a Deus. Tem tanta gente que ainda não parou para sentar, não tem tempo para parar para sentar. Pastor Rômulo falou que hoje ele estava caminhando e estava fazendo o TCD, e Deus veio com uma voz suave e falou ao coração dele. Nós precisamos parar para ouvir. O tempo de caverna, ele serve para me aproximar de Deus. O tempo de caverna, ele é fundamental para que eu e você se tornemos vencedores. Eu e você sejamos o milagre. O nosso saudoso pastor Alex Rangel, ele dizia uma frase que eu acho que ficou marcado dentro dos nossos corações. Ele falava: relaxa e curte o momento. Eu digo, o tempo de caverna é tempo de relaxar e curtir o momento. Tempo de problema é tempo de nós relaxarmos e curtir o momento. Porque Deus, ele vai falar em nossos corações. Porque viver a vontade de Deus é suportar todos os processos em nossas vidas. E o processo, ele é algo que tem começo, meio e fim. Como seria tão bom se nós recebêssemos uma palavra, começo, e já pulássemos para o fim, o cumprimento dessa palavra. Mas não existe o cumprimento de uma palavra se nós não passarmos pela ponte, que é o meio, que é o processo, que é o tempo entre a promessa e o cumprimento dela. O tempo de caverna é o tempo de ajuste interno. Tempo de caverna não é um tempo perdido. Tempo de caverna é um tempo que Deus está alinhando em nossos corações. Tempo de caverna é um tempo de preparação para aquilo a qual Deus quer sobre as nossas vidas. Tenho certeza que Deus, ele quer levar para você a um nível a qual você nunca foi. Mas Ele está usando esse tempo na sua vida para te elevar, para te levar a um nível. Eu não estou sendo coach aqui, eu não estou te dando uma palavra de motivação, é a palavra de Deus. Deus, ele faz milagre em nossas vidas. Ele pega pessoas improváveis, a qual pessoas não acreditavam, como era aquele exército. Aquele exército, aquelas pessoas, ninguém apostou naqueles homens, mas Deus apostou. A gente pode estar vindo de um tempo onde ninguém apostou em nossas vidas, mas Deus apostou em você. Você está aqui hoje não é por acaso.
Deus está aqui, você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Todos os problemas a qual você passou, é porque Deus queria operar um milagre na sua vida. Milagres, a gente vai ver milagres, a gente está vendo milagres extraordinários, fora de nós, que nós iremos contemplar com os nossos olhos, pernas crescendo, pessoas achando pena, pérola, pessoas sendo curadas, mas o milagre que Deus quer fazer também é dentro de nós, dentro do nosso sentimento, dentro do nosso coração. A caverna de Adulão, ela estava a caminho, ela estava no caminho do trono, não foi um desvio. Davi não se desviou para a caverna de Adulão. Davi, ele foi e passou pelo processo. Deus te entregou algo? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Espere, aguarde. Deus está te preparando, está cuidando de você debaixo das asas dele. Deus não levou Davi direto para o palácio, mas Deus preparou Davi para reinar sobre o povo. Ele formou Davi. Primeiro, Deus formou dentro de Davi, formou um rei dentro de Davi, para depois Davi governar. Dentro de você ainda tem áreas que precisam ser governadas, tem áreas que precisam ser colocadas diante de Deus. Existe alguma marca dentro de você? Existe algo dentro de você que você precisa colocar diante de Deus? O milagre de Deus, ele começa no esconderijo. O milagre que Deus quer fazer dentro de você vai começar no silêncio, quando você parar para ouvir a Deus. Comece na dependência. Você está numa caverna, não é o fim. Não é o fim para você. Não foi o fim para mim. O que você tem passado não é um castigo sobre a sua vida. Deus não está castigando você, mas Deus, ele está te preparando. Deus ainda transforma homens em cavernas. Deus ainda faz as cavernas virarem abrigo sobre as nossas vidas. Deus ainda faz os nossos problemas virar um recomeço sobre as nossas vidas. Deus ainda dá direção. Onde estão os vencedores nessa noite? Onde estão os improváveis nessa noite? Amém? Fique de pé no seu lugar. Enquanto seremos ministrados por esse louvor, eu quero que você comece a se colocar diante de Deus. Comece a olhar para dentro de você quem você era e quem você é hoje. E comece a contemplar também onde Deus vai te colocar. Da onde Deus te tirou. Porque eu tenho certeza que eu tenho falado para improváveis aqui. Eu tenho certeza que eu tenho falado para pessoas que estavam desacreditadas. Mas Deus, nessa noite, está dizendo para você: eu confio em ti. Eu aposto em você. Amém? Do sol e a esperança, e não há feche seus olhos. que possam pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
milagre, estou aqui. Lembre de todos os processos a qual você passou até hoje para estar nesse lugar. Lembre de tudo que Deus fez com você até hoje para estar nesse lugar. Eu tenho 2 convites para fazer para você. Se tem alguém em nosso meio que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você que entendeu que você não consegue mais viver sem Jesus, que você entendeu que tudo que você passou até aqui era um processo para você estar aqui nessa noite, você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Alguém? Amém. O segundo convite que eu quero fazer é para você que é um improvável. Se você se sente um improvável, mas tem a convicção de que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai te levar para um próximo nível, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que você venha aqui na frente já agradecendo a Deus por aquilo a qual Ele vai fazer em você, já agradecendo a Deus pelo ministério a qual Ele vai te dar, já agradecendo a Deus por quem você vai ser nessa sociedade. Você se sente um improvável? Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sim, Jesus, nós estamos em um ambiente de milagres, Senhor. Esse lugar físico a qual nós estamos é um milagre para essa cidade. As nossas vidas, Senhor, é um milagre nesta cidade, Senhor, porque nós éramos, ó Deus, ninguém, mas o Senhor nos trouxe para a luz, o Senhor nos deu vestes novas, o Senhor nos deu identidade. Eu agradeço, ó Pai, por todas as pessoas que estão aqui na frente. Eles estão aqui com a convicção em seus corações de que o Senhor irá usá-los poderosamente. Que eles passaram até hoje foi simplesmente uma preparação para aquilo a qual o Senhor tem para a vida deles de hoje em diante. E que eles também estão agradecidos por tudo o que o Senhor vai fazer, por esse novo nível a qual o Senhor está elevando esses irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Usa-me.